que nos concede o privilégio de estarmos aqui nesta noite, neste culto de ensino da Palavra de Deus. Eu quero convidá-los a abrir vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Nós louvamos a Deus pela vida da mocidade, dos jovens que entoaram esses louvores a Deus, que Deus continue abençoando cada um deles. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Nós iremos ler do primeiro versículo e vamos ler até o versículo de número 11. Até o versículo de número 10, melhor dizendo. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo. Todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Logo e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, andou e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmolas à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar nessa oração, vamos orar pela Jandira. Jandira é a irmã do nosso irmão Oswaldo. Ela não está bem, está internada em Passos. Vamos orar por ela. Vamos orar pelo nosso irmão Vitinho, que parece que não está bem hoje, está com febre. Vamos estar orando por ele. Vamos continuar orando pela nossa irmã Regiane, que domingo teve que se retirar porque por causa da operação, não estava ainda, não está 100%, está em processo de recuperação. Vamos orar por ela. Quantos mais dessa de oração? Vamos estar orando uns pelos outros. Convido aqui o irmão Nivaldo, que esses dias não estava bem, mas graças a Deus já está recuperado e está conosco nesta noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor e quero agradecer a cada irmão que orou por mim. Ainda estou bem fraco, a cabeça bem zonza, não estou conseguindo trabalhar ainda, mas rogo as orações dos irmãos a meu favor. Senhor nosso Deus e Pai, diante da Tua presença, Senhor, pedindo a Tua bênção, a Tua graça, agradecido por essa rica oportunidade de estarmos aqui para ouvir a Tua palavra. Esses pedidos de oração, o Senhor sabe e conhece a vida de cada um. Vai de encontro com os Teus filhos, Senhor, aquele que for enfermidade, Senhor é poderoso para repreender. Meu Pai, abençoa a Tua igreja, Senhor, que vai ouvir a Tua palavra. Aquele que está aqui, Senhor, aquele que não puderam chegar. O Senhor sabe e conhece a vida de cada um. Meu Deus, eu vim buscar a Tua palavra no meu coração, que o Senhor possa falar profundamente. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu creio, se eu não estiver muito enganado, que eu já ministrei aqui sobre Atos capítulo 3, falando sobre 4 diferenças entre o que serve a Deus e o que não serve, ou entre os que tiveram encontro com Deus e os que não tiveram. Pode ser que eu esteja enganado. A minha esposa, ela anota
todas as mensagens que eu prego lá na Bíblia, onde eu prego e quando eu prego, então ela vai saber me informar melhor. E eu estou sempre visitando Atos capítulo 3, porque eu particularmente sou apaixonado por esse texto, porque relata aí o primeiro milagre operado pelos apóstolos após a inauguração da igreja. Mas sábado nós estávamos aqui no culto de louvor e adoração, estava aqui o presbítero Vanderlei do Paraná, nos visitando, e ele teve a oportunidade para nos trazer uma rápida palavra, e ele leu esse texto. E quando ele leu esse texto, veio uma palavra em meu coração, e eu anotei, e eu veio no desejo de nesta noite ministrar aos irmãos. Portanto, primeiro eu vou fazer aqui um comentário expositivo de cada versículo, para depois, então, falar aquilo que o Senhor pôs em meu coração para esta noite. Primeiro, o versículo 1 diz que Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona. Havia 3 horários em que o povo de Israel tinha por costume orar e buscar a Deus. Nós temos às 9 horas da manhã, que é chamado também na Bíblia de hora terceira, ao meio-dia, que é chamado de hora sexta, e às 15 horas, às 3 horas da tarde, que aqui é chamado de hora nona. Então tinha a hora terceira, a hora sexta e a hora nona. Esses 3 horários, o povo de Israel tinha por costume ir ao templo orar, principalmente na hora terceira e na hora nona, porque na hora terceira e na hora nona era o horário do sacrifício. Deus havia, e eu disse aqui terça-feira passada, que Deus, ele estabeleceu que 2 cordeiros deveriam ser sacrificados e queimados em holocausto a Deus às 9 da manhã e às 3 horas da tarde. Nesses 2 horários era horário de sacrifício. E a oração da hora nona era considerado como a oração dos atrasados, aqueles que não puderam ir às 9 da manhã, aqueles que não puderam ir ao meio-dia, eles então iam na hora nona, às 3 horas da tarde, para buscar a Deus. Nota bem que Pedro e João, eles ainda estão seguindo o costume judaico. Ainda o evangelho de Cristo está andando junto com o judaísmo, o que vai se separar mais tarde. Mas por enquanto, você vê os apóstolos indo ao templo, cumprindo a cultura e o costume do povo judeu. No versículo 2, diz que era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo. A Bíblia vai nos informar em Atos, capítulo de número 4, versículo 22, que aquele homem tinha mais de 40 anos de idade. E a deficiência física dele não é consequência de um acidente. A deficiência física dele o acompanha desde a sua geração no ventre, ou da sua gestação no ventre de sua mãe. Ele é coxo desde o ventre, o que torna o milagre mais esplêndido, porque não é um homem que nasceu perfeito e com o decorrer do tempo, por causa de um acidente ou de uma enfermidade, ficara paralítico, mas era um homem que havia nascido já naquela condição. E diz ainda o versículo 2, que ele era trazido, algumas pessoas o traziam e o punham à porta do templo chamado Formosa. Essa porta, provavelmente a porta chamada por Joséfo de Porta Nicanor. Essa porta era uma porta que tinha 22 metros de altura, por 18 metros de largura. Joséfo diz que precisava de 20 homens
para abrir e fechar esta porta todos os dias. Ela é chamada de Formosa porque ela era feita do bronze de Corinto, era uma porta maciça de bronze de Corinto, e ela era revestida de ouro e prata. Então essa porta era uma porta esplêndida, era uma porta bonita, por isso que em Atos dos Apóstolos ela é chamada de porta chamada Formosa. Essa porta ficava no lado oriental, entre o pátio dos homens, o pátio dos gentios e o pátio das mulheres. Então os judeus que estavam aptos pela lei, eles podiam atravessar aquela porta. Eles passavam do pátio dos gentios e atravessavam o pátio das mulheres. Mas aquele coxo, ele não podia passar da porta para dentro. Ele era colocado ali para pedir esmola. No judaísmo, era muito forte essa questão de dar esmola. Para o judaísmo, esmola era um ato religioso. Era um ato de ter crédito diante de Deus. Tanto que diz que esses mendigos que ali ficavam pedindo esmola, eles levantavam a mão e diziam assim: olha, faça de mim uma oportunidade para você ter crédito diante de Deus. Então, quando se dava esmola, se entendia no judaísmo que estava fazendo para o próprio Deus. Por isso que a Bíblia diz assim: quem dá aos pobres, empresta a Deus. Então, e é Salomão que diz isso, eles criam que fazendo ao pobre, dando uma esmola ao pobre, estava fazendo um ato de culto a Deus. Na verdade, quando você lê Salmo de número 112, o versículo 1 diz: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, e no versículo 9 diz: o homem bem-aventurado, ele dá generosamente aos pobres. Então eles entendiam que dar aos pobres, dar uma ajuda ao pobre, dar uma esmola, era fazer para o próprio Deus. Nós vamos ver essa cultura em Atos capítulo 10. Quando Deus manda um anjo falar com Cornélio, aquele centurião que morava em Cesareia, o anjo chega para Cornélio e diz assim: olha, Cornélio, versículo de número 2, assim: olha, ele era piedoso, temente a Deus, fazendo muitas esmolas. E no versículo 4, o anjo lhe disse: as suas orações e esmolas subiram para a memória diante de Deus. Nota bem que o autor sagrado, Lucas, ele põe a esmola na mesma altura da oração. Então eles acreditavam que quando você ajudava um pobre, quando você dava esmola a um pobre, você estava fazendo um ato de culto a Deus. O versículo de número 3 diz: ele vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. Nota bem que Pedro e João, eles iam entrando no templo, mas o coxo estava na porta. O coxo não entrava, o coxo ficava ali, porque a finalidade do coxo naquele momento era pedir alguma coisa para suprir a sua necessidade. Ele não ia no templo para adorar a Deus, ele não ia no templo para cultuar a Deus, ele ia ao templo para pedir esmola, para pedir alguma coisa para ele e a sua família subsistir. Então, é um homem que não está ali no mesmo propósito de Pedro e João. Enquanto Pedro e João, eles sobem para orar, para cultuar, esse homem foi levado para esmolar, para pedir esmola. No versículo de número 4 diz que Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Veja bem que esse ato de fitar os olhos naquele mendigo é um ato que reconhece a verdadeira necessidade do mendigo. Pedro e João, eles não olham com a intenção de dar apenas uma esmola. Não, eles entendem pelo Espírito que a necessidade daquele mendigo é muito mais do que uma esmola, é uma cura. Então eles fitam os olhos naquele homem, reconhecendo que a necessidade dele sobressaía aquilo que o mendigo estava pedindo.
ele diz: olha para nós. Por que olha para nós? Porque os olhos do mendigo estavam na terra, estavam no chão. Ele escondia a sua face, abaixava a cabeça, ele estendia as mãos para que alguém pudesse colocar. Então, ele não fitava as pessoas no olhar. Ele talvez tenha vergonha da sua condição, e talvez num ato de humilhação, porque era um ato do servo olhar para o seu senhor. Por isso que a Bíblia diz assim: assim como os servos atentam para as mãos do seu senhor, assim os meus olhos atentam para si, para ti, né? Falando para Deus. Então ele abaixava a cabeça, olhava para o chão e estendia as mãos acima da cabeça e pedia, na expectativa que as pessoas colocassem alguma coisa na sua mão. Versículo de número 6, no versículo 5: e olhou para eles esperando receber alguma coisa. Ele realmente olha para Pedro e João, mas em nenhum momento a expectativa dele é de ser curado. Em nenhum momento a expectativa dele é de receber algo além daquilo que ele está pedindo. Mas quem sabe naquele momento, quando Pedro e João diz: olha para nós, ele achou que ele ia receber uma esmola substancial, algum valor grande para o padrão daquilo que ofereciam a ele. Então, ele levanta os olhos, ele olha para Pedro e João na expectativa de receber uma soma maior. Mas qualquer coisa que ele recebesse, ainda seria inferior àquilo que Deus tinha preparado para ele. Talvez a pessoa, se não fosse Pedro e João, e fosse uma pessoa rica, ele desse uma esmola vultuosa, ainda seria aquém daquilo que Deus tinha preparado para ele naquela tarde. Versículo então de número 6 diz: ele disse: Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Realmente Pedro e João não tinham dinheiro consigo. Eles eram responsáveis por administrar uma grande soma do dinheiro da igreja. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 45, que as pessoas vendiam as suas propriedades e depositavam no pé dos apóstolos a oferta, o dinheiro. Mas o dinheiro não era de Pedro, o dinheiro não era de João. O dinheiro era da igreja, para eles terem tudo em comum. Então, quando Pedro diz assim: ó, nós não temos ouro, nós não temos prata, Pedro e João não estão mentindo, eles estão falando a realidade. Certamente a igreja sustentava Pedro e João, como diz Paulo: digno é o trabalhador do seu salário, não pode atar a boca do boi que debulha. Então aquele que está trabalhando, ele é digno de comer daquilo que ele faz. Mas o dinheiro da igreja não é o dinheiro do pastor, o dinheiro da igreja é da igreja, o salário do pastor é do pastor. Então Pedro disse: nós não temos prata, nós não temos ouro. Ele está falando a verdade, ainda que eles, volto a repetir, administrava uma grande soma na igreja primitiva. Então ele diz: nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Pedro vai deixar bem claro que não é no nome dele que o milagre será operado, é no nome de Jesus. Ele vai fazer questão de ressaltar isso novamente no versículo de número 12. Ele vai dizer assim: ó, foi Jesus quem curou ele. E depois no versículo 16, ele vai dizer: é a fé em Cristo que curou este homem. Pedro deixou bem claro que o milagre vai acontecer não no meu nome, não pelo meu poder, mas pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Então, o versículo de número 7 diz: e tomando pela mão direita, levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. O milagre foi instantâneo, imediato. Qualquer pessoa que opera, que fica sem andar, ou uma pessoa, por exemplo, como o pastor Adonias, que passou pelo processo do Covid, ficou muitos dias ali internado em coma, sedado. Quando ele saiu de lá, ainda que durante mais de 30 anos ele andou na vida dele, mas ele teve que passar por um processo de recuperação, não é isso? Fisioterapia, massagear. Vocês viram ele chegar aqui talvez de cadeira de roda,
Vocês que foram visitar ele na cadeira de roda lá, ele estava na cadeira de roda. A irmã, por exemplo, Regiane, passou por um processo de cirurgia. Vai ter que reaprender, ou vai ter que readaptar suas pernas para voltar a andar. Agora imagine um homem que tem mais de 40 anos, que nunca andou, sempre rastejou, e de repente, num único momento, ele levanta, ele anda, ele pula. É milagre de Deus, irmãos. O milagre de Deus é instantâneo. O milagre de Deus é completo. Eu lembro um dia que eu estava no Paraná, e um cidadão desses que gosta de fazer movimento, ele com a perna seca, ele andava uma perna seca, e ele diz que tinha sido picado por uma cascavel, mas que Deus havia curado ele. Eu pensei, Deus curou pela metade. Que se ele perdeu a batata da perna, se Deus não tivesse operado milagre, então Deus teria feito a obra completa. Porque Deus não faz nada pela metade. Deus abriu o mar vermelho para o povo passar em terra seca, mas Deus também matou os egípcios lá, para o povo ficar totalmente liberto. Então, nosso Deus é o Deus que opera milagre completo. E aquele homem, então, ele foi imediatamente curado ao ponto de, apesar de ter mais de 40 anos e nunca ter andado, ele imediatamente ficar em pé, começar a andar. E o versículo de número 8 diz assim: e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Aleluias. Deus é o Deus de milagres, irmãos. E Ele continua operando milagre na nossa vida. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. A Bíblia diz que nele não há variação, nele não há mudança, ele é imutável. E o Deus que operou no passado, ele continua em nosso meio, querendo operar na nossa vida. Se você crê nisso, levanta tua mão e dê um glória para Jesus. Então aquele homem recebe a cura, e aquele homem que sempre ficou à porta do templo, agora ele é conduzido para dentro do templo. Ele sai da porta, ele entra no templo. Ele tinha ido naquele dia para esmolar, mas o final do seu dia foi dentro do templo, louvando e glorificando a Deus. Aí a Bíblia então vai dizer, no versículo 9, que todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Veja bem que o coxo, ele fez questão de glorificar a Deus de tal modo. Aquele homem não estava dando glória baixinho, aleluia, glória a Deus. Não, ele estava gritando. Ele chamou a atenção de toda aquela multidão que estava no templo naquele dia. E toda a multidão que passava por aquela porta, que sabia quem ele era, ficaram cheios de pasmo, versículo número 10, e conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que Deus, ou pelo que lhe acontecera. O que Deus fez na vida daquele homem, fez as pessoas ficarem espantados. O milagre de Deus, e aquilo que Deus tem na tua vida, vai deixar aqueles que te viram mendigando assombrados pelo poder de Deus na tua vida. Amém, meus amados irmãos? Agora, o que eu quero falar? Porque nós sempre pedimos coisas secundárias a Deus, quando nós deveríamos pedir realmente aquilo que é necessário. Aquele mendigo, ele conhecia Jesus. Ele tinha mais de 40 anos. Ele era mais velho do que Jesus. Esse milagre acontece no máximo 20 dias depois. No máximo 20 dias depois do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, a inauguração da igreja no cenáculo. Aquele homem conhecia a fama de Jesus. Aquele homem havia ouvido falar de Jesus e do poder de Jesus, e de paralíticos que andaram, de cegos que viram.
de mortos que foram ressuscitados. O nome de Jesus naqueles dias estava em evidência em Jerusalém. Todo mundo falava de Jesus e do que lhe acontecera. Quando Jesus encontra aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, e Jesus fala assim: o que vocês vão conversando aí entre vós? Os discípulos dizem: será que tu é o único estrangeiro aqui que não sabe o que aconteceu? Porque todo mundo sabia o que tinha acontecido com Jesus. Quando Jesus ressuscitou no 3º dia, a história da ressurreição espalhou sobre Jerusalém. Com a história da ressurreição, os acontecimentos, os milagres que Jesus operara, também se tornou notório em Jerusalém. Já era antes da sua morte. Agora, com a sua morte e ressurreição, havia aumentado ainda mais. Quando o Espírito vem sobre a igreja, em Atos capítulo 2, a cidade de Jerusalém estava cheia de peregrinos. E aquela história dos discípulos falando em línguas que eles não conheciam, se tornou notório em Jerusalém. Todo mundo sabia. Então aquele Pedro e João que está andando ali não é um desconhecido para aquele coxo. Aqueles homens que estão entrando são homens conhecidos. Mas muito mais que isso, ele conhecia a história de Cristo. Mas aquele homem teve todas as oportunidades de pedir a cura do seu corpo. Mas ele passou todo o tempo da sua vida, mesmo no ministério de Cristo, pedindo esmola. Jesus passou por aquela porta. Jesus estivera naquele lugar. Era ali no ato, no pátio dos gentios, que se negociavam. Foi ali que Jesus pegou uma açoite e pôs todo mundo para correr. Ele viu o que aconteceu. Ele conhecia Jesus, mas continuou pedindo esmola. O que era necessário realmente ele não pediu. O quê? A cura do seu corpo. E muitas vezes nós ficamos como esse homem, pedindo coisas que não é necessária, quando nós deveríamos pedir realmente aquilo que é necessário para nós. Há pessoas dentro da igreja vivendo à base de esmola de Deus. Eu vou repetir porque a forma é uma verdade. Há pessoas dentro da igreja vivendo à base de esmola. Porque ou não reconhece a sua verdadeira necessidade, ou não reconhece o poder de Deus para a sua vida. E foi isso que o Espírito Santo, quando o irmão lia o texto, ele não falou nada disso que eu vou falar, mas quando ele leu o Espírito Santo, pá, sabe quando dá aquele estrago na mente? Foi isso que o Espírito Santo falou. Por que aquele homem ficou mendigando, quando ele poderia pedir realmente o que era necessário? A vida de um aleijado, de um deficiente físico, de um deficiente visual naquela época, assim como a vida de um estrangeiro ou a vida de uma viúva, era terrível em Israel. Eles viviam abaixo da linha da pobreza. Eles não podiam trabalhar e não tinham uma previdência como tem hoje para dar pelo menos um salário mínimo. Não. Então, se não trabalhava, se não podia trabalhar, a vida seria ficar à beira da estrada como Bartimeu, pedindo esmola, ou como esse coxo na porta de um lugar movimentado, pedindo esmola. E eu pergunto, quem quer isso para a sua vida? Quem quer viver uma vida debaixo de humilhação, sendo que pode ter uma vida próspera? Então, por que esse homem, ele sempre pediu o que não era necessário? Eu anotei 4 pontos. Primeiro, porque aquele homem, a preocupação daquele homem,
ela era o aqui e o agora. Ele saía de sua casa, as pessoas levavam ele, e ele estava pensando apenas no pão do jantar. Dentro da cultura judaica, naquele tempo bíblico, a refeição principal era o jantar, era a ceia. Era na ceia que eles subiam para o cenáculo. O cenáculo não é um templo, o cenáculo é um quarto espaçoso, ventilado. Havia no teto um buraco com duas paredes cruzando, para que o lado que o vento assoprasse batesse na parede e entrasse. E eles sentavam ali embaixo, daquele espaço ventilado, e eles se alimentavam. Este homem era levado ao templo durante o dia para pedir esmola, para comer à noite. O trabalhador naquela época não é como hoje, quinzenalmente, semanalmente, mensal. Tinha que receber todo dia. Antes do sol se pôr, recebia o salário para poder comprar o mantimento, para poder jantar. E a preocupação daquele homem sempre foi o aqui e o agora. Ele nunca se preocupou em pedir, ou para Jesus, ou para os apóstolos, quando ali passavam, antes desse acontecimento, a cura do seu corpo. Porque ele saiu da sua casa, com a preocupação de conseguir dinheiro para comer a janta. E muitas vezes, a preocupação com aqui e agora, tira de nós a visão daquilo que Deus tem para nós no futuro. A preocupação com aqui e agora tira de nós a expectativa, a esperança, a crença no poder de Deus de operar um milagre na nossa vida. Tem pessoas que vêm à igreja e ficam mendigando, porque só está pensando no aqui e agora. E o que Deus tem para mim e para você ultrapassa o tempo e entra pela eternidade. Porque diz a Bíblia que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam, que nele confiam, que a ele temem. Eu pergunto, será que a tua visão não está tanto no aqui e agora, que você não está conseguindo enxergar aquilo que Deus tem para a sua vida? Segundo, para o coxo, a sua maior necessidade era financeira, quando na verdade ele precisava era da salvação da sua alma, era da cura do seu corpo. E o dinheiro não ia dar para ele nem uma coisa nem outra, mas na cabeça dele o que ele precisa é de dinheiro. Na cabeça dele o que ele precisa é ficar focado no material, porque o resto não é necessário. Muitas vezes na nossa vida, nós mendigamos, mesmo tendo muito, porque nós não temos aquilo que é o necessário, que é a salvação da nossa alma, a cura do nosso corpo físico diante de Deus. Quando o nosso amado irmão, o pastor Alex, pregou aqui domingo, ele fez uma tradução, uma interpretação alegórica do texto. Mas quando ele diz sobre servos andando a cavalo e príncipes andando a pé, o contexto bíblico é a humildade. É aqueles que não têm nada. Essa é a tradução exegética, permita-me dizer, eu não estou... Entendo, não estou reprovando a mensagem do irmão. Eu deixei bem claro que ele fez uma mensagem alegórica, como eu faço muitas vezes e como eu estou fazendo aqui agora. Agora estou trazendo a tradução ou a interpretação exegética. A Bíblia está falando sobre humildade. São pessoas que não têm nada e vivem com o rei na barriga, e aqueles que têm muito, mas andam de modo tão humilde que nem parece que eles são quem realmente são. Muitas vezes, a nossa visão é tão materialista, é tão terrena, que nós não conseguimos enxergar o outro lado da nossa existência. Nós não conseguimos enxergar que tudo isso passa, mas a nossa alma
vai continuar após morte. E mesmo tendo tudo, nós vivemos como mendigos diante de Deus. Quando o Senhor conta a parábola do rico e de Lázaro, eu pergunto para você, quem era mais rico? O homem que sentava na mesa e comia a melhor comida? Ou o pobre miserável que comia do que caía da mesa? Quem era mais rico? No olhar de Deus, não era o rico, era Lázaro. Porque Lázaro morreu, mesmo não tendo nada, estava com a sua alma preparada e encontrou com Deus. O rico, tendo tudo, foi para o Hades. E permita-me dizer, riqueza não é pecado, irmãos. Não é sobre isso que eu estou falando. Riqueza não é pecado. Eu sempre digo aqui, quanto mais coisa você puder ter na tua vida, tenha. Você puder ter 2 carros, 3 carros, 4 casas, tenha, em nome de Jesus. Mas a tua visão e a minha visão não pode estar nisso. Nós temos que ter, nós temos que desfrutar. Porque tem pessoas que têm dinheiro, mas não desfrutam, não adianta nada. Não faz uma viagem, não come uma coisa diferente. Não compra uma roupa bonita. Não anda num carro bom. Não anda num sapato bom. Vive com dinheiro, vivendo uma vida miserável. Não, desfruta do dinheiro. Porque se você ama o dinheiro ao ponto de você não querer gastar ele, ele não é o teu servo. Você que é o servo dele, você é escravo dele. E isso a Bíblia chama de pecado. Se torna uma idolatria. Então eu não estou falando sobre não ser rico. Não estou falando. Eu estou falando sobre o coxo que põe a sua necessidade, a seu objetivo, tanto no financeiro, que esquece daquilo que Deus tem para a sua vida. Terceiro, o coxo ele se preocupava com coisas secundárias, porque ele se deixou ser um produto do meio. Há uma teoria na psicologia, a teoria da modelagem, que diz que você é aquilo que o que está ao seu redor é. Você é o que a sociedade que você mora é. Você é aquilo que o contexto ao seu redor é. Teoria da modelagem. Quando Jesus diz assim: quem diz os filhos do homem que eu sou? Eles falam, um diz que tu é Elias, outro diz que tu é João Batista, que ressuscitou, ou diz que tu é Jeremias. Aí fala assim, e vós, quem dizeis que eu sou? Teoria da modelagem. O Senhor queria ver se eles estavam impregnados por aquilo que a sociedade estava dizendo. Mas aí Pedro diz assim, olha, tu és o Cristo. Aí Jesus fala assim, ó, não foi a carne, nem foi você que te revelou, não. Foi meu Pai. Porque você só deixa de ser um produto do meio quando o Espírito Santo, ele molda você. O que dizia a sociedade naquela época? Quem é coxo? Quem é viúva? Quem é deficiente? Tem que mendigar. Aí o coxo fala assim, eu vou mendigar. Ele se conforma com a situação. Ele se deixa modelar pelo contexto em que ele está vivendo. E ele está tão impregnado nisso que ele não procura uma mudança. Jesus passa, os apóstolos passam, mas ele não procura uma mudança, porque ele está impregnado com a sua mente, com aquilo que ele é, e que aquilo que está ao seu redor é. Ele se torna um produto do meio. Tem pessoas vivendo, mendigando dentro da igreja, porque ele se tornou um produto do meio. Há pessoas que não glorificam mais, não falam mais em mistério, não tem mais comunhão com Deus, não ora mais, porque ele se deixou moldar, não por aqueles que não fazem isso, mas por aqueles que fazem isso. Ah, fulano não ora, ciclano não ora, fulano faz mais língua estranha, então também. E ele começa a viver uma vida de mendigância dentro da casa de Deus. Eu vi uma história esses dias, se é verdade eu não sei, eu até ia procurar confirmar essa história, e acabei que passou minha cabeça, eu estou muito esquecido, né?
Antigamente eu não anotava minhas mensagens, eu estou tendo que anotar porque estou ficando velho, está difícil. Mas diz que Charles Spurgeon, grande pregador, ele foi fazer a visita a uma irmã que havia trabalhado a vida inteira para um homem rico, que morreu sem ter herdeiro. E aquela irmã está na cama, próxima a morrer, vivendo uma vida pobre, miserável. E aí, Charles Spurgeon vê que na parede, próxima à cama, tem um quadro maravilhoso, com um escrito, um documento. E ele vai ler o documento. E o documento dizia, o documento era um testamento. E no testamento, que era do falecido patrão daquela mulher, tadinha, analfabeta, não sabia ler. Mas o documento dizia que tudo que ele tinha conquistado em vida havia sido deixado para aquela mulher. Mas aquela mulher, por falta de conhecimento, viveu toda a sua vida após a morte daquele patrão na miséria. Porque não sabia ler o documento que ela achou bonito e mandou enquadrar e deixar guardado. Há pessoas dentro da igreja que se tornou um produto do meio que ele está vivendo, porque ele não conhece as promessas e as riquezas e as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Há pessoas que vivem como se fosse excluído de Deus, porque os demais assim vivem, quando a Bíblia diz que o véu se rasgou ao meio e nós temos livre acesso a Deus. Tem pessoas que vivem à custa da oração do outro, quando ele pode testificar ou experimentar da comunhão com Deus e ele mesmo falar com Deus. Vivendo como um produto do meio, se deixou modelar por uma vida de derrota, por uma vida miserável, por uma vida sem graça, por uma vida sem comunhão, por uma vida distante de Deus, porque não conhece tudo que Deus tem para ele. Queridos, o céu está aberto para você. Cristo conquistou na cruz o livre acesso para que você chegue diante de Deus e tenha uma experiência nova com Ele. Mas nós vivemos uma vida medíocre, à base do empurrão, uma vida sem comunhão, uma vida sem poder, uma vida sem unção, uma vida sem alegria, porque nós nos deixamos modelar por aquilo que os outros estão vivendo. E está aqui esse homem. Os outros que têm a minha deficiência é igual a mim, então tem que ser igual a eles. Eles pedem esmola, eu vou pedir. Eles levantam a mão, eu vou levantar. Eles olham para o chão, eu vou olhar. E aí nós começamos a viver essa vida. O irmão do lado não glorifica, eu não vou glorificar não. A vergonha. O irmão do lado não levanta a mão para adorar, eu também não vou levantar não, dá vergonha. O irmão do lado não fala língua estranha, de trás também não, eu também não vou falar porque eu vou constranger. Não é porque o outro não tem comunhão que você não vai ter comunhão. Não é porque o outro não faz aquilo que Deus encheu o teu coração para fazer que você vai deixar de fazer. Faça, adore, vive uma vida em plenitude diante de Deus. Por último, o coxo, ele se preocupava com coisas secundárias, pedir esmola, porque ele não acreditava que poderia alcançar a cura do seu corpo. Aquele coxo diz: eu nasci coxo, não tem como eu ser curado, não tem como eu andar. Por mais que ele ouviu o testemunho de pessoas que alcançou o inalcançável, mas ele dizia: não, mas Bartimeu,
Ah, Bartimeu, um cego que não enxergou, foi curado. Ah, mas Bartimeu um dia ele enxergou. Porque a Bíblia diz que eu torne a ver. Então mostra que Bartimeu houve um tempo que ele enxergava e ele perdeu a visão. Então ele não nasceu como eu nasci assim. Ah, um homem lá que estava na cama, ele saiu levando a cama. Ah, mas ele não nasceu assim, eu nasci assim. Para mim não tem jeito. Então, por não acreditar que a sua vida poderia mudar, ele nunca pediu aquilo que realmente ele precisava, que era a cura dos seus pés, das suas pernas. E nós vivemos isso, né? A igreja está cheia de mendigos coxos. Quando eu falo igreja, não estou falando igreja de Nova Resende, estou falando igreja de modo geral. Estou generalizando. Pessoas que vivem uma vida raquítica, porque não acreditam mais no poder de Deus. Pessoas que vivem uma vida miserável, porque não acreditam que Deus pode mudar a vida deles, a história deles. Há pessoas que não conseguem olhar para o futuro e ver algo diferente para a sua vida. Ah, eu nasci assim, eu vim de uma família assim. O que importa? O que se importa diante do poder de Deus? O que se importa diante do poder transformador, miraculoso, se eu não vou conseguir falar, do Senhor Jesus? O que importa? Nós ficamos olhando para o tamanho do problema, nós ficamos olhando para o tamanho da dificuldade, e nós deixamos de apresentar a Cristo para fazer na nossa vida aquilo que Ele quer fazer. E passam os anos, e nós continuamos o mesmo. Aí nós vamos chegar diante de Deus, e nós ficamos julgando Deus, nós ficamos condenando Deus, nós ficamos criticando Deus. Ah, Deus não quis dar, Deus não faz. E Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Ou então nós ficamos colocando a culpa no diabo. E eu não estou querendo ser advogado do diabo, não. Advogado do diabo é o Al Pacino, né? Não, eu não. Mas tem coisa que não é o diabo, não. Tem coisa que é a nossa preguiça. Tem coisa que é o nosso conformismo. Tem coisa que é a nossa adaptação ao sistema. Quando Deus só está esperando você falar para Ele fazer. Sabe o que é interessante? Há um momento que o profeta diz assim, Deus fala assim: não há quem clame por restituição. Dentro da história de Israel, imagine, o cara perdeu tudo, tomaram, e está conformado. Então dizendo assim, não, se alguém clamar, se alguém pedir restituição, eu vou restituir. Mas ninguém clamava por restituição, porque estava conformado que o inimigo roubou, tomou e levou. Queridos, não se conforme com aquilo que foi levado de você. Deus está esperando você clamar por restituição. O Senhor está apenas esperando você pedir, para que Ele possa operar o milagre na sua vida. Eu pergunto, você aqui nesta noite, é o coxo? Ou você é Pedro e João? É o coxo que está conformado com a mendigância, com uma vida raquítica, miserável? Ou você é Pedro e João, que diz, não tem ouro, não tem prata, mas eu tenho alguma coisa aqui, que é muito mais poderoso do que o ouro, do que a prata? Quem você é? Você é aquele que quando dobra o joelho, já levanta, porque eu sou o coxo.
Ou você é aquele que quando dobra o joelho sabe que o céu se abre sobre a sua cabeça e que os demônios estão correndo porque a tua oração está chegando até Deus? Você é aquele que quando abre a boca para adorar, você adora porque sabe que Deus está recebendo? Ou é aquele que começa e já para porque Deus não vai receber? Eu sou tão miserável. Quem é você hoje? Você é aquele que sobe ao templo cheio do poder? Ou você é aquele que sobe cabisbaixo, esperando receber esmola? E preste atenção, Deus não dá esmola. Deus não dá esmola. Aqui tem pais, quando o seu filho lhe pede uma coisa, você dá esmola para ele? Ou você dá para ele aquilo que é dele realmente? É seu, ele é uma criança, ele é um filho. Pode até ser casado, mas é um filho. Mas você sabe que aquilo que é teu não é teu. Deus lhe deu e você abençoa seus filhos. Ou você diz, eu vou dar uma esmola. Quando seu filho chega na tua casa, ele tem liberdade para abrir a geladeira e pegar o que está lá dentro? Ele abre o armário, tem bolacha, ele come. Tem uma Coca-Cola, ele abre e toma. Porque ele sabe que é do meu pai, é meu. É aquele filho que vai lá e deita na tua cama e dorme, porque sabe que a tua cama é cama dele. Que chega num sofá, estica as pernas, porque sabe que tem liberdade. Ou o teu filho vive como um mendigo dentro da tua casa? Não abre a geladeira? Não toca nisso, não toca naquilo, porque eu sou estranho aqui. É assim que seus filhos vivem lá? Não, né? Então por que nós chegamos diante de Deus e nós ficamos como mendigo? Se nós podemos ter tudo o que é de Deus, porque Ele falou assim, que nós somos herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Por que nós vivemos como mendigo então na casa de Deus? Se quando você chega na casa do teu pai, da tua mãe, você tem liberdade. E você chega diante desse Deus que é o teu pai, que diz que segundo as suas riquezas suprirá todas as nossas necessidades, e você fica vivendo como mendigo. Querido, é hora de nós pararmos de vivermos como mendigos e passar a vivermos como filho do Deus Todo-Poderoso. Quantos entenderam esta palavra, diga amém. Então sai daqui, não como mendigo, sai daqui como um herdeiro de Deus, sai daqui como um filho de Deus, sai daqui sabendo que você tem liberdade de estar diante dele e de receber a graça, a glória e o poder dele na tua vida. Amém, meus amados irmãos? Mocidade, canta mais um hino. E nós vamos contribuir com os dízimos e oferta para a manutenção da obra do Senhor Jesus.